O gás ideal é o modelo teórico do comportamento do gás real. Frente às experiências com gases reais, imaginamos que o gás ideal é constituído de partículas que se movem aleatoriamente no interior do recipiente. Essas partículas colidem com as paredes do recipiente de tal forma que a colisão é elástica. Para estudar o gás ideal, definimos três grandezas fundamentais, que são chamadas de variáveis de estado. A pressão. Pressão é uma grandeza escalar que define a intensidade da força normal aplicada sobre uma superfície, dividido pela área de contato desta força normal. A força normal é a força que tem direção perpendicular à superfície de contato. No sistema internacional, a unidade de pressão é o Newton por metro quadrado. Em nosso modelo, a pressão é definida pela intensidade da força trocada pela partícula e a parede do recipiente quando a partícula colide com a parede do recipiente. A área é a área interna do recipiente. O volume do gás ideal é igual ao volume do recipiente que o contém, pois expressamos a dimensão das moléculas do gás. E, finalmente, a temperatura do gás define o nível de agitação das moléculas desse gás. Utilizamos a temperatura na escala Kelvin. Maior temperatura implica em maior nível de agitação das moléculas. Menor temperatura, menor nível de agitação das moléculas. A pressão, o volume e a temperatura de um gás ideal podem ser relacionadas entre si através de uma equação conhecida como equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron relaciona pressão, volume e temperatura absoluta de uma amostra de n mols de um gás ideal, de tal forma que o produto da pressão pelo volume dividido pelo produto do número de mols pela temperatura em Kelvin gera sempre o mesmo número, uma constante. Essa constante é chamada de constante universal dos gases perfeitos, ou R. É possível determinar o valor de R a partir da seguinte informação. Sabe-se que, sob pressão de uma atmosfera e temperatura de 273 Kelvin, a chamada condição normal de temperatura e pressão, um mol de gás ideal ocupa um volume de 22,4 litros aproximadamente. Então, pressão de uma atmosfera vezes 22,4 litros, que é o volume ocupado, dividido por 1 mol vezes 273 Kelvin, é igual a 0,082 atmosfera vezes litro por mol Kelvin. Esse será o valor de R para as unidades de pressão e volume em atmosfera e litro. Já no sistema internacional, uma atmosfera é aproximadamente 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. E o volume equivalente a 22,4 litros é de 22,4 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Lembre-se que 1 litro equivale a 10 a menos 3 metros cúbicos. 1 vezes 10 a quinta vezes 22,4 vezes 10 a menos 3, dividido por 1 vezes 273, é aproximadamente igual a 8,3 Newton vezes metro por mol Kelvin. Newton vezes metro é a unidade de energia, Joule. Então, R no sistema internacional será 8,3 Joule por mol Kelvin. Então lembre-se, a equação de Clapeyron relaciona a pressão e o volume e a temperatura de uma certa amostra de gás perfeito com a quantidade de gás perfeito, o número de mols. Em geral, os alunos escrevem essa expressão da seguinte forma: PV igual a nRT. Lembre-se que a temperatura presente na equação de Clapeyron é a temperatura na escala Kelvin. A temperatura na escala Kelvin é igual à temperatura na escala Celsius acrescida de 273.